Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 18.950 dólares. Bitcoin que está num dia extremamente volátil junto com os mercados globais. Hoje a gente chegou a perder os 18k e agora estamos voltando em V, pumpando, passando dos 19. Meu principal objetivo no dia vai ser tentar entender como que a gente sai em poucos minutos para uma queda de mais de 5% para uma alta agora. Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje meu objetivo vai ser começar a falar aqui um pouco sobre o Bitcoin, né, esse price action dele aqui, que pode acabar deixando pontos positivos pra gente, a gente vai discutir sobre isso. E também vamos falar sobre o S&P 500, estava caindo hoje, chegou a cair mais de 2% e agora está subindo 1,8%, cara, é impressionante, um dos dias mais bizarros aí que eu me lembro no mercado. Também vamos falar obviamente sobre o sentimento, o que está acontecendo aqui, as vendas e compras ao mercado e onde as instituições estão colocando as ordens neste momento, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, de cara, eu acho que é importante a gente entender o que aconteceu com o Bitcoin para a gente ter o dump às 9h30 da manhã, né? Esse dump foi muito ligado aí à inflação nos Estados Unidos, que veio acima do esperado, tá? O consenso era que subiria 0,2 e subiu 0,4. Então esse não é um bom número, né? E claramente o mercado não gostou e dumpou. Só que agora a gente está subindo em V, né? E assim, especular as notícias, eu acho que não vale muito a pena. Vale a pena a gente entender esse price action e também entender que nem sempre os movimentos do mercado são óbvios, né? Provavelmente a gente teve a gente teve muitas pessoas vendendo por causa dessa notícia, dando liquidez para instituições que estão mandando o mercado para o outro lado agora. Será que isso vai se manter? A partir daqui, a gente vai tentar entender as zonas importantes que o Bitcoin e o S&P 500 vai precisar subir e se manter acima para a gente caracterizar mais uma armadilha com potencial para a gente ter uma recuperação forte dos preços, beleza? Então vamos lá. Primeiramente em relação ao Bitcoin. O Bitcoin para mim é importante que a gente passe e se mantenha acima dessa região dos 19.300, beleza? Passar desses 19.300 aqui é um ótimo sinal, é um sinal de que uma armadilha foi formada e a partir daí a gente poderia postular uma recuperação dos preços aqui com o Bitcoin tentando testar e romper a região dos 20.500 dólares, tá? Não me engano, achando que vai ser tarefa fácil no sentido que se a gente passar dos 19.300 a gente vai nos 20.500, não, mas eu entendo que começar a fechar acima desses 19.300 é um primeiro passo para a gente caracterizar essa armadilha e uma reversão da tendência de baixa, beleza? Como vocês podem ver aqui no 4 horas, a gente está deixando um candle maravilhoso aqui, um candle que a gente não via tanto volume assim há muito tempo aqui, olha, desde o dia 21 de setembro, tá? Que foi também muito próximo a um fundo que a gente teve. Então, é importante a gente entender que ter muitas pessoas presas nesses fundinhos, com muitas pessoas tendo vendido, é um bom sinal. Mas ao mesmo tempo que muitas pessoas venderam nessa região, agora a gente começa a ver o contrário. A gente começa a ver muitas pessoas comprando. E daqui a pouquinho a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas o primeiro ponto é a região dos 19.300. Começou a fechar acima dos 19.300, para mim é um ótimo sinal, tá? Além disso, é importante a gente destacar aqui a região dos 18.000 dólares, tá? A região que, de novo, foi suporte. A gente até perdeu por alguns segundos a região, mas já retornou, né? Então, para mim, os 18.000 dólares passa a ser um suporte bem importante aqui do Bitcoin. Não que já não fosse, né? Mas, de novo, ele se provou uma zona de demanda para o Bitcoin, beleza? Então, 18.000 dólares, suporte que a gente não pode perder agora para renovar mínimas do ano. E 19.300, a primeira resistência que a gente precisa passar para postular a reversão da tendência e essa armadilha que seria extremamente bonita, correto? Outro ponto que a gente pode destacar também aqui é o S&P 500, né? O próprio S&P 500 aqui, estou nos futuros, vou para o S&P mesmo. Vocês podem ver que a gente abriu com gap de baixa, chegou a testar abaixo dos 3.500 pontos e agora a gente está retornando aqui, ó, rompendo topos do dia. O S&P 500 está subindo 1,57%, né? Deixa eu ir para os futuros que tem mais dados aqui. A gente pode ver que justamente essa região que a gente está brigando agora é a região importante, tá? Então eu gostaria de ver o S&P 500 fechando acima dos 3.650 pontos. Os
futuros, tá bom? Fechar aqui em cima, começar a brincar aqui em cima, cara, pra mim é um ótimo sinal, é um sinal de armadilha de novo, que pode postular a gente, como foi essa armadilha aqui, até pelo menos uma leve recuperação dos preços aí, tá bom? Vocês sabem, né, quando tá muito óbvio, quando o preço tá rompendo fundo, quando o preço tá todo mundo falando que acabou, normalmente são bons pontos para compra, tá? É por isso que nós como traders nunca devemos operar rompimentos de fundos ou rompimentos de topos, tá bom? Principalmente no criptomercado, cara. Se você for operar isso, você vai se ferrar, porque a maioria dos rompimentos são falsos. Ainda mais rompimentos importantes, né? Como rompimento de fundo, que a gente não perdia há semanas. Então toma cuidado com esse tipo de operação, que no mercado tradicional pode até dar certo, né? Há controvérsias aí, acho que não dá certo também, mas pode até dar certo. E muitas vezes no mercado cripto não dá, beleza? Então não opere nunca rompimento de topo ou rompimento de fundo, beleza? Tranquilo. Continuando, né? Então a gente sabe que essa região aqui dos 3.650 é uma região importante para a gente começar a fechar acima. Vamos ficar de olho no price action aí nas próximas horas. Tranquilo? Falando um pouco sobre o sentimento aqui, o sentimento continua ruim, tá bom? A gente tá com um long short ratio próximo de 3 ainda, o que é péssimo. A gente tem um CVD subindo, a gente tem um open interest elevado. Então o risco tá aqui, caras. O risco tá aqui tanto para cima, o preço começar a pumpar agora, usar magia, quanto para baixo. Mas o risco maior é para baixo, tá bom? Tem muita gente em long nesse momento. Então, se o preço começar a despencar, ele pode encontrar liquidez dessas pessoas em long e começar a despencar mais e mais e mais, né? Obviamente que essa despencada para baixo dos 18, a gente captou uma liquidez boa, né? Mais de 500 milhões de dólares de delta de venda a mercado. E depois, ainda mais aqui, ó, 300 milhões, então quase 1 bilhão de delta de venda a mercado aí na madrugada e de manhã. Então é um sinal de que muita gente vendeu. Só que agora a gente começa a subir aqui, ó, recupera os 19 e já tem quase 500 milhões de delta de compra, caras. Então isso me preocupa, sabe? Porque a gente claramente ainda tá abaixo de uma resistência e tem muita gente comprando, tá? Então eu não cantaria vitória ainda, tá? Eu acho que no mínimo do mínimo, a gente começar a fechar acima dos 19.300 dólares, aí a gente pensa em pegar uma retração aqui para pensar num long no Bitcoin, mas no momento, caras, eu acho que momento de proteção, momento aí de você não estopou a posição, pode pensar em estopar a parte dela, já que o risco está muito elevado nesse momento, tranquilo? Outro ponto importante é que, se a gente vier aqui romper 19.300, a gente pode começar a ter oportunidades de long, a gente vai ficar de olho nisso. E para quem é mais conservador, os 20.500 continua sendo a zona mais importante. Beleza? Tranquilo. Para continuar aqui, vamos falar um pouco sobre o book, tá? O book nesse momento está predominantemente vendedor, não tanto, tá? 167 contra 139, 328 contra 259. É natural, né? Afinal, a gente está subindo agora, a gente acabou de dar esse pump aí dos 18 para os 19. Então, é natural que a gente tenha um book mais vendedor, e aqui eu acho que é tão ruim assim, cara. Não tem um book tão vendedor quanto eu esperava, tá? Eu destaco justamente a região dos 19.300, que a gente tem quase 300 milhões de dólares até a região. Então, é onde aqui eu não gostaria de ver o preço perder. Além disso, a gente pode destacar os 18.500 como zona de suporte importante para o preço. Começou a perder os 18.500, para mim é um mau sinal, tá bom? E os 18 mil dólares como também a zona onde tem algumas ordens grandes aqui, mas nada de outro mundo, tá? Então, mais importante para mim aqui, 18.500, 19.300, é a decisão que a gente deve tomar nas próximas horas aqui, e que provavelmente podem ditar aí as próximas semanas do Bitcoin. Tranquilo? Continuando aqui falando um pouco sobre essas ordens das instituições, vamos lá. Como a gente pode ver aqui, a gente teve algumas ordens segurando o preço aqui nessa região justamente dos 18 mil dólares, né, algumas acumulações. Agora, olha só, a gente teve uma distribuiçãozinha justamente ali próximo dos 19 mil dólares e estamos numa zona importante. Né? Estamos numa zona importante sem muita ordem acima e sem muita ordem abaixo, cara. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente a gente vai ter muita volatilidade, cara. Então não é o momento de tentar alavancar muito, fazer 1000 trades, não, cara. É o momento de seguir a estratégia de longo prazo, tá bom? Como eu venho falando para vocês, eu acho importante ter exposição no Bitcoin nesse momento. O Bitcoin claramente não tá querendo perder o fundo dos 17.600 dólares, mas tem que ser uma exposição que nos deixe confortável para comprar mais abaixo, caso a gente realmente venha a ter essas quedas aí, se confirme esse long short rate tão elevado, e uma exposição também que nos deixe assim, aptos para uma tomada de decisão rápida, caso o preço comece a subir, né? Ficar 0% exposto agora, para mim, não é uma opção, tá? Eu acho que a gente precisa ter exposição ao mercado de criptomoedas em todos os momentos, em especial
em momentos depois que a gente já caiu 75%, a gente está numa potencial armadilha aí. Então, atenção. Pô, não tô zero exposto. Espera os 19.300 ser mais conservador. Rompeu ali, foi para os 20, retraiu nossa oportunidade. Pô, Pablo, mas eu realmente acho que o mundo vai acabar. Espera os 20.500 então. Beleza? Mas como eu digo para vocês, caras, é importante ter uma exposição que não tá ligada somente ao trading, tá? Que tá ligada também aos investimentos. Porque normalmente são nesses pontos assim muito ruins que tá todo mundo falando que vai despencar e que parece que vai despencar mesmo, que o preço surpreende e faz esses movimentos assim em V, cara. Que análise técnica prevê isso, cara? Até a análise de sentimento aqui não previu isso, apesar das vendas a mercado, das grandes liquidações que a gente sempre usa para fazer comprinhas, né? É difícil, cara. Então é importante a gente se expor ao Bitcoin porque ele surpreende muitas vezes, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários e já coloca, caras. Vocês acham que é só um respiro aqui pra gente ter mais quedas? Essa compra mercado aqui não é boa, né? Ou vocês acham que a gente realmente formou essa armadilha? Vamos conseguir passar dos 19.300? Vamos formar esse fundo? Comenta aqui. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo da volatilidade, então provavelmente de tarde estamos aqui. Mas de qualquer maneira, antes das 8 horas da noite. Até lá.